Bom, você tem o SAP Business One na sua empresa. Você fez esse investimento, você já passou pelo processo de implementação, você deu Go Live na sua empresa, mas talvez alguma das situações que eu fale aqui agora estejam acontecendo aí. Bom, depois que você deu Go Live, é natural que as nossas empresas são muito dinâmicas, né? Os processos são muito dinâmicos. Dentro disso tem colaborador que já saiu da área, que entrou gente nova, tem novos desafios que a empresa talvez tenha encarado como, começou uma nova linha de produção, começou a trabalhar com o mercado exterior, né, começou a fazer serviços de manutenção, enfim, a empresa abriu novos CNPJs, abriu novas unidades, né? E o que acontece, normalmente acontece, e você precisa estar atento a isso. Nessa jornada, se não houver um investimento contínuo de ficar olhando para a empresa, percebendo como estão os processos, como estão configuradas a governança da empresa, você não se espante de passado depois de Go Live de uma plataforma, de um sistema de ERP tão importante como o SAP Business One, daqui a pouco você perceber que uma área está utilizando o Excel para entregar um relatório. Isso é muito comum. Isso é muito comum porque a empresa não está reinvestindo, né, não só em conhecimento, como uma percepção se os processos realmente estão sendo colocados em prática na maneira que você idealizou, na maneira que a sua área de negócios idealizou, tá bom? Bom, e para isso, para te ajudar neste processo, que eu desenvolvi o Assessment para SAP Business One. Ele é uma plataforma que entrega para ti uma foto, que a gente chama aqui um snapshot, daquele momento, onde eu identifico, junto contigo na plataforma, quais são, dentro de cada área, quais processos precisam ou não de uma atenção. Né? Essa atenção pode ser um treinamento, pode ser um desenvolvimento, pode ser buscar uma integração, um outro add-on, enfim. São inúmeros casos. Para cada caso, a gente precisa avaliar. Mas o importante é que a plataforma te dá visibilidade a isso. Então, ela vai fazer o quê? Um estudo por área, você vai fazer um mapeamento da tua empresa por departamento, por área de negócio, e ela é personalizada para a SAP Business One. Então, as perguntas que estão aqui estão conectadas com o produto, com esse ecossistema de add-ons, de hosting, de gestão de backup, de disaster recovery, né, de nota fiscal eletrônica, de reforma tributária. Ela está bem conectada com o que a gente vê no dia a dia, como o SAP Business One. E você vai conseguir tirar essas fotos temporais, né, do seu negócio e perceber o que você pode ou não melhorar. Vou começar aqui de trás para frente, vou te mostrar o relatório de maturidade que ele entrega para ti, para você já começar a perceber o quanto essa plataforma é importante, pode ajudar você no desenvolvimento do seu negócio. Aqui ele já traz para ti o grau de maturidade baseado nas respostas que eu fiz aqui nessa empresa teste para apresentar aqui a solução para vocês, tá bom? Então, o diagnóstico está 75% concluído, o seu score é 38 de 100, né? Aqui eu já separo por dimensão entre cobertura funcional, grau de automação, integração e governança e maturidade. Dentro de cada uma dessas dimensões, você tem a sua nota, né? o seu indicador de quanto você está completo, integrado e fidedigno aos seus processos empresariais de acordo com as melhores práticas de utilização do SAP Business One na sua empresa. Tá? Aqui eu trago um heat map por bloco. Então, no quesito financeiro e tesouraria, você está com nota 80. No requisito, por exemplo, compras e suprimentos, você está com 29, muito ruim. CRM, relacionamento, nota 8. Então você já percebe aqui que, visualmente falando, você já percebe as áreas que estão indo bem e as áreas que precisam de mais atenção. Tá bom? Então, como que a gente chega nesse relatório? Né? Aqui eu já estou te dando o relatório final, tá? Eu te dou o relatório final, eu te dou aqui, como você está vendo, os snapshots. Snapshot é esse relatório aqui, onde ele vai fazer uma foto daquele momento.
uma foto de como está a tua empresa nisso. O que a gente aconselha é que essa foto seja tirada a cada 3 meses. Então você faz o trabalho agora, faz toda essa identificação, percebe o que pode ou não ser melhorado, trabalha nessa melhoria contínua e aí a partir daí você faz uma nova foto daqui a 3 meses. E aí a plataforma mesmo te dá um gráfico de evolução de grau de maturidade em função do que você conseguiu desenvolver, tá? Eu não posso deixar de falar que cada resposta, cada ponto que se percebeu de melhoria que você pode desenvolver no teu negócio, a plataforma já monta para ti um issue log, né? Então você vê nesse exemplo aqui, ó, aqui é um relatório de issue log, e você pode trabalhar aqui o desenvolvimento das melhores práticas do teu negócio. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Existe importação automática de XML com fornecedor. Vamos imaginar que aqui, ó, é uma prioridade alta e esse item não tá iniciado ainda. Então aqui você já vai definir, isso aqui está em aberto, a prioridade é alta, quem vai ser o responsável, né, que pode ser a consultoria ou pode ser um colaborador da sua empresa, quando que ele iniciou isso, qual o prazo que ele vai entregar, né, qual o esforço médio estimado para entregar isso, e você vai salvar. Então aqui está a lista de todas as atividades que você precisa fazer para aumentar o seu grau de maturidade. Você também pode ver essa lista no formato de Kanban, né? E aqui basta você arrastar aqui para as fases e ele já vai trabalhando aqui para ti exatamente o que está acontecendo. Então você consegue ter uma visão do que você tem que fazer, do que você está fazendo, o que já foi feito. E isso dentro dos filtros, né? Então aqui eu posso filtrar por responsável, por área, né? Por status, por categoria, por prioridade. Então você perceba, o assessment da nossa plataforma, ele já resolveu 2 situações, eu diria 3, né? Ele fez a investigação por departamento, percebendo o que você pode melhorar dentro de cada área. Ele te entregou quais são as áreas que você precisa dar mais ou menos atenção, né, que estão mais críticas em termos de melhores práticas de gestão ali do departamento, e ele já te ajudou na execução disso, né, mapeando tudo que você tem que fazer, criando uma lista de atividades, de issue log, e aqui você já está distribuindo tarefas de quem tem que fazer o quê. Tá? Todos podem acessar a ferramenta e todos podem desenvolver e trabalhar junto dela. Vou mostrar para vocês aqui como que a gente chega nesse resultado da maturidade, né? Como que a gente chega no resultado desse grau de maturidade que a plataforma te dá e como a gente monta esse issue log de atividade que a gente tem que fazer. Aqui em ambiente tecnológico, primeiro ela é dividida por blocos, né? Que eu chamo aqui de bloco core, né? E os blocos das dimensões que são as áreas, né? No bloco core, eu vou fazer um levantamento, você junto com a plataforma, né, de qual é a versão do seu SAP, qual o banco de dados, como que está essa hospedagem, se você hospeda na sua empresa, usa uma cloud pública, uma cloud privada, quantos usuários você tem, de que tipo de licença, quais são os add-ons que você trabalha, olha que relevante aqui, ó, a relação de add-ons que você pode trabalhar, quais são as integrações que você tem, se estiver faltando aqui, você vai incluir aqui um ponto de atenção, e aí você vai desenvolvendo essas perguntas. Então, primeiro, eu quero entender o ambiente tecnológico da sua empresa. Entendido o ambiente tecnológico, ele quebra em algumas subtarefas. Então, vamos supor, vamos falar sobre integrações, né? Então, nesse exemplo aqui que eu estou trazendo, eu disse que eu tenho uma integração de Power BI e uma integração, só disse que eu tinha integração de Power BI. Poderia ser uma integração com uma plataforma de billing ou uma outra solução que você integrou com o SAP Business One. Então, aqui, ó, como você avalia a estabilidade dessa integração? Existe monitoramento ativo e filas de erro nessa integração? Sim ou não? E aí você vai perceber, por exemplo, não existe isso. Ó, ele já incluiu automaticamente no issue log. Né? Ele já percebeu que é uma pergunta importante e já incluiu no issue log. E qual é a prioridade que você dá para isso? A prioridade é alta. Né? A estabilidade ele marcou 5, ele nem jogou para o issue log. Mas se eu marcasse aqui 3 e definisse aqui como alto, olha aqui, ó, ele já jogou automaticamente para o issue log. Você tem, naturalmente, a opção de não quero incluir isso aqui no issue log. Tá? Então você tem total condição aqui de editar qualquer pergunta,
ocultar, não, essa pergunta aqui, ó, existe catálogo, documentação atualizada da integração? Vamos supor que não faça sentido isso para você, você vem aqui, oculta essa pergunta, ela não vai fazer conta no cálculo de maturidade, tá? E aí você vai, então são perguntas para medir o quão essa integração está ok aí na tua empresa, tá? Aí add-ons, por exemplo, quais são os add-ons que você trabalha? Em termos dos add-ons, como você avalia a estabilidade desse add-on em produção? Ah, eu vou dar nota 4, né? Existe contrato de suporte com esse fornecedor, né? O add-on está homologado com essa versão do SAP? Como que está a documentação técnica? Você percebe? A gente está fazendo uma análise aprofundada para que você tenha governança sobre o que está funcionando ou não está funcionando, o que precisa melhorar em termos de controle de processo na sua empresa utilizando o SAP Business One. E aí, respondidas essas perguntas que a gente chama de core, né, o ambiente tecnológico, questões de add-ons, integrações e desenvolvimentos, a gente vai cair por área, por departamento, né? Então, finanças, compras, vendas, CRM. Naturalmente, vamos supor que, não, Marcos, eu não trabalho com produção, você vem aqui e desabilita esse módulo, tá? Então, ele já não vai fazer mais conta daquele processo. A gente entrando aqui em finanças, vamos explorar as perguntas por bloco. Então eu vou te perguntar, por exemplo, como você avalia o processo de contas a receber? Cobrança baixa e conciliação. Ah, nota 5. Como você avalia o processo de contas a pagar? Aprovações, pagamentos e conciliação. E aí você tem a decisão de fazer seus comentários e incluir ou não no issue log, se você perceber que esse é um ponto que precisa ser melhorado ou não na sua empresa. Tá? Então, estão percebendo o valor que você tem nessa ferramenta? Percebe que a partir do seu diagnóstico, você consegue tirar uma foto, que é o que a gente chama o snapshot, e perceber, poxa, hoje a minha empresa está com esse grau de automação por departamento, por área. Trabalhar o issue log, trabalhar as melhorias do processo e aí desenvolver as ações que você precisa até o próximo snapshot, daqui a 3 meses, e perceber essa evolução e esse trabalho de melhoria contínua. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem. Coloquem aqui o comentário de vocês. Essa plataforma, ela tem um custo super acessível. Entre em contato conosco aqui e junto com o time SPS aqui, a gente vai te assistir da melhor forma, tá bom? Um grande abraço e bons negócios.